Para mim foi um prazer poder ver na tela grande o resultado desse trabalho que foi gravado naquele espaço gigantesco do hall do Memorial da América Latina. Alguns podem ter reconhecido o cenário, naqueles takes formidáveis que a Paula Trabuzzi conseguiu. E choramos, e choramos, e choramos ao ver a generosidade com que nossos personagens contaram suas histórias, como eles se emocionam, e como é fantástico ver como um valor acionado aqui e ali é capaz de produzir grandes viradas. A gente queria histórias que fossem de pessoas parecidas com a gente, que vivem embates e dúvidas e conflitos e confrontos normais, mas que conseguem descobrir muito claramente que é a partir de um valor positivo que é possível fazer uma virada sensível e conseguir algo de novo para as suas próprias histórias. Tudo isso a gente fez porque recebemos um belo insight da Molico, a partir das pesquisas todas que foram conduzidas pela Raquel. Mas eu acho que é hora de você contar para a gente um pouquinho dessa busca, quais foram as descobertas que foram feitas pelo caminho. A gente já sentia que a mulher, principalmente a mulher brasileira, é uma mulher de E e não de OUS. Então, ela é filha, depois ela é profissional, ela é esposa, ela é mãe. Ela soma, e tudo isso, ela ainda sendo muito bonita, salto alto, magrinha, e que isso tinha chegado meio que no limite. E é só mais para frente, quando ela tem 50, 60 anos, que ela percebe o quanto ela esticou essa corda, o quanto foi longe, o quanto ela sacrificou as próprias vontades para cumprir uma série de coisas que estavam aí pré-determinadas. E a gente se propôs como marca que seria muito legal a gente conseguir trazer esse momento um pouco antes, trazer essa consciência um pouco antes, esse fazer diferente um pouco antes. Esse tema dos tempos e de perplexidades que temos sempre, cada geração tem as suas, e de como valores vão vindo, vão sendo acionados para enfrentar esses tempos. Acho que é uma experiência que Fernando Luna tem intensamente na revista Trip, é uma opção editorial, tratar de valores, surfa as mudanças, mas mergulha nas áreas. Você sente que, entre o seu público que é mais jovem, há uma necessidade de acionar valores e humanidade? Tem muito, assim, Mônica, e é interessante porque a gente lá, como faz a Trip e a TPM, a gente tem um pouco os dois lados da história, né? Como é que essa transformação radical, intensa que a gente está vivendo hoje, que eu acho que a gente está num momento que é tão relevante de transformação, como foi, sei lá, o começo do mundo moderno. Eu acho que em algum momento, em 100 anos, alguém vai escolher uma data entre 1995 e 2005 para falar dessa revolução de informação que a gente está passando e que está transformando o mundo inteiro. Isso tem mudado muito a experiência de gênero, né? E eu acho que homens e mulheres estão em lugares muito diferentes hoje. Acho que as mulheres vêm aí desde o final dos anos 60 com aquela que talvez tenha sido a única revolução do século XX que deu certo, que foi a sexual, em que as mulheres conseguiram, de fato, ganhar a autonomia, a liberdade e um exercício do desejo muito mais pleno, interessante. E os homens estão descobrindo agora como lidar com essa liberdade feminina. De repente, quando o homem vê que ele não está mais nesse papel de provedor sozinho, ele começa a não entender mais que papel é o dele. E isso é uma crise que é mais recente, né? A gente tem visto as mulheres finalmente ocupando as posições no mercado de trabalho muito recentemente. Isso muda o jogo de relação, muda a identidade do homem muito claramente, de uma maneira que ele não estava preparado para aquilo. A mulher está, desde os anos 60, conquistando esses espaços e, como a Raquel falou muito bem, acumulando funções. Como se, em algum dia na história da humanidade, alguém tivesse conseguido ser tudo. É óbvio que não, né? O que os homens faziam o tempo inteiro, e ainda fazem bastante, era terceirizar uma parte enorme disso tudo. Em geral, a casa e os mulheres, filhos. Né? É muito legal ver que, na hora que a gente fala desses valores que são humanos e são para todo mundo, a gente fala muito da relação com os pais, com a paternidade, que era uma coisa que era exercitada de uma maneira quase assim abstrata, como o cara que paga a escola do filho e vamos aí. Agora você vê os pais querendo ser pais no sentido mais rico, mais afetivo, mais próximo.
Acho que é uma transformação gigantesca. E os homens hoje, eu acho, estão muito, mas muito mais perdidos do que as mulheres. As mulheres estão dominando tanto assim esse campo do estar no mundo do trabalho e em casa, como disse o Fernando, ou ele está iludido? Eu pesquisei 5.000 homens e mulheres dos 18, agora eu cheguei aos 95 anos. Eu fiz uma pergunta simples, né? O que falta na sua vida, nas suas relações, para você ser mais feliz? E as mulheres grampearam páginas e páginas e páginas de falta, porque não cabia no questionário tudo que uma mulher quer. Algumas ainda disseram falta tudo. Mas, olhando agora com atenção esses vídeos, esses valores considerados femininos são os que mais me chamaram a atenção. E é o que elas mais reclamam. Primeiro, apareceu aí, falta de reconhecimento, falta de intimidade, falta de tempo. Elas dão tanto tempo para os outros, para agradar todo mundo, para fazer tudo, que elas não têm tempo para si. Elas não conseguem rir, brincar. Elas falam, eu queria ser mais leve. Eu não tenho tempo para rir, não tenho tempo para brincar. Mas aí a Raquel falou, poxa, mas se a gente falar que elas querem ser mais leves, vai se tornar mais uma obrigação. Então, é melhor não falar, porque senão elas não faça vão... tudo isso e com leveza. Faz tudo que você faz e ainda seja leve. E aí eu perguntei para os homens, o que falta para vocês? Né? E eles disseram uma única palavra, falta de compreensão. Aí eu falo isso para as mulheres. Olha a lista das mulheres... E olha a lista dos homens, falta de compreensão. Aí elas respondem para mim, está vendo? Eles querem uma mãe. E eu perguntei para os homens o que eles mais invejam nas mulheres. E eles responderam, nada. Isso era previsível. Os comportamentos mudaram, as mulheres estão muito mais livres, mas elas continuam invejando a liberdade. Eu acho que a gente tem que parar um pouco... e pensar se esses valores são femininos ou se são valores considerados femininos, mas que faltam não só para os homens, mas para as mulheres também. Não são valores que são das mulheres, eles estão mais associados à mulher, então é mais fácil você relacionar o cuidar com a mulher que com o homem hoje, mas que a gente viu, e essa também foi um pouco, quando a gente estava procurando histórias, não só eles estão nos homens, como é mais fácil identificá-lo nos homens, porque não é esperado. Então, você consegue reconhecer que ali tem um valor e que realmente isso pode fazer uma diferença. Quando eu comecei a ver esse vídeo, eu lembrei muito, porque eu fui pai com 23 anos. Né? E eu passei por uma coisa um pouco parecida com a história dele. Né? E, quando começou a história, então, o exame, ser pai com 23 anos e assumir bastante o papel paterno, e aquela coisa de você é capaz de exercer função, você é capaz de cuidar, você não é capaz de cuidar, uma certa coisa assim. E você tem redenção, bom, na história em que você foi ouvido, que alguém te amou. Né? Mas imagina, tem coisa mais... espiritual do que a ideia de que, quando você é amado, retiram você do anonimato e você vira gente? Mas a verdade é que essas mudanças concretas que as mulheres sentem no seu estilo de vida e na expectativa que há em relação a elas e no esforço constante de ter de atender tudo isso, inclusive a si mesma, como disse a Miriam, de uma forma em que você, um dia, consiga se cumprimentar até por ter tantas tarefas, tem efeitos no mundo. Por mais que a maternidade seja de 1, ou de 5, ou de 10 filhos, há um efeito concreto. A gente não precisa esperar os 50, 60 para ver que o tempo, a liberdade, a amizade são as nossas principais riquezas, e não linda, magra, gostosa, ter marido, ter filhos. O que é essa inveja da liberdade que nós sentimos dos homens? E que nós conseguimos ter um pouco mais de liberdade. Isso aparece muito na minha pesquisa quando nós ficamos mais velhas. Primeira coisa que elas dizem é muita dificuldade de dizer não. Nós não somos socializadas para dizer não. Os homens são. É claro que isso pode ser visto, ou alguns homens podem falar disso, mas eu acho que essa ideia da liberdade masculina é muito
no universo feminino olhando para o universo masculino. Eu não tenho tanta certeza que os homens se sintam tão livres assim. Esse lugar do homem, do poder, que ele não consegue mais ficar, ele não suporta mais. Ninguém consegue mais estar à altura desse ideal de sucesso, de ter que ser o macho, o conquistador, o garanhão, o bem-sucedido, o chefe supremo, o incrível. E, na hora que eles se deparam com o mundo, esse lugar brutal e imperfeito, eles têm menos ferramentas, me parece, para lidar com isso do que as mulheres, que, por estar nesse outro lugar, aprenderam a conviver com a fragilidade, com a imperfeição, que são humanas, né? Não são de gênero, muito antes que o homem. O homem ainda tinha um pouco essa ilusão absoluta. E a gente vê essas histórias todas aqui nesse processo de descoberta e reconhecimento. Na hora que o cara tem um filho, descobre que é autista. Na hora que ele tem um filho, descobre que, na verdade, ele tem uma filha. Na hora que ele descobre o cara lá na comunidade. Então, acho que essa capacidade de lidar com a imperfeição talvez seja a grande característica que a gente precisa aprender a desenvolver hoje. Como é que a gente aprende? Aprende a ser mais humano. Aprende a admitir que a humanidade dentro da gente é essa soma de valores fortes e de fragilidades, né? Não importa se você trabalha numa grande empresa ou se você é um empreendedor, se você não dá esse direito de acolher, de cuidar, de sentir. Quando eu falo desse De ouvir, desse né? De permitir a sensibilidade se expressar. Quando eu falo desse elogio da imperfeição, como é que a gente leva para o espaço público, que pode ser o espaço do trabalho ou o espaço da política, as coisas que a gente viu aqui. Vulnerabilidade. De entendimento, de fragilidade, de empatia, de ouvir o outro. Acho que sem essas coisas não funciona mais. É muita coisa que tem nesse nosso tempo de espanto, de conflito, de tumulto, de dúvidas e de inseguranças. E eu espero que, de fato, esses vídeos e essas experiências pessoais toquem outras pessoas. O que você acha? Essa seria, talvez, a minha ambição pessoal, despertar em cada um essa vontade de, talvez, fazer diferente, de querer trazer esses valores que a gente chamou aqui de femininos, para fora de casa, para a gente arriscar um pouquinho mais na vida pública, no trabalho, com os amigos, provar um pouco, porque eu acho que a gente acaba se surpreendendo. Então, é uma conversa e um convite, que eu espero que alguns abracem com a gente. Parabéns, Raquel. Parabéns, equipe da Asas. Obrigada, Pondé, Miriam, Fernando. Beijo para todos.